a gravação. Infelizmente, a gente sabe que não fica disponível por muito tempo, então vamos iniciar a aula de revisão de hoje. Como eu coloquei para vocês, na prova vai cair tudo que a gente trabalhou até hoje. Então, nós temos, desde os fundamentos da educação à distância, né, o que é educação à distância, como a educação à distância surgiu, a legislação pertinente à educação à distância, com quem, né, nós vamos interagir. Essas são questões muito básicas e que vai ser cobrado de uma forma bem suave, né? Basicamente, a prova vai conter questões objetivas, certo? E apenas uma ou duas questões subjetivas que vocês precisarão discernir um pouquinho. É importante vocês saberem, né, dentro da questão da legislação, da educação à distância, do histórico da educação à distância, quem foi o pioneiro da educação à distância no Brasil, como que foi o surgimento desde 1930, isso é importante vocês saberem, certo? Com relação à oferta do ensino à distância, é muito importante vocês entenderem quais são os limites, para que ela veio, como que ela surgiu, que legislação hoje atua na educação à distância, se nós temos, né, a LDB, quais são os últimos decretos, isso é importante saber. E isso está presente no primeiro módulo. Nós temos aí, no segundo módulo, algumas questões sobre o aluno da educação à distância, né? Entendendo qual o papel do aluno. O aluno virtual, ele tem que ser autodidata, o aluno virtual, ele tem que ter uma disciplina muito forte, ele tem que ter a mente aberta com relação ao compartilhamento de informações, a autodisciplina, a automotivação, a responsabilidade, são requisitos ímpares para o aluno da educação à distância. É importante que o aluno da educação à distância tenha um planejamento. A educação à distância, ela é baseada, a sua eficiência, o seu sucesso, ela é baseado no planejamento. Então, planejar, abrir a plataforma todos os dias, no seu horário, né, disponível, isso é muito importante. Então, vocês têm que pensar sempre nisso. Que horário do dia eu vou me planejar para abrir a plataforma, para responder alguma das atividades. Se vocês conseguem fazer isso, né, seja todos os dias, seja dia sim ou dia não, isso já vai ser de muita importância para o sucesso do aprendizagem de vocês. Logo em seguida, no terceiro módulo, nós temos aí ferramentas e software educacionais. E dentro desse software educativo, né, nós temos a diferença do que é um software educativo, que é um objeto de aprendizagem. E é importante vocês saberem. Eu estou falando, mas se você eu estou lendo aqui uma mensagem. Bom, eu estou falando, mas é importante vocês também colocarem as dúvidas de vocês.
como a gente entrou agora na questão de software educativo, de objeto de aprendizagem, vou dar uma paradinha e quero ouvir um pouquinho do que vocês realmente têm dúvida, o que vocês realmente gostariam de saber. Podem falar pelo chatzinho. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Os objetos de aprendizagem, eles podem ser conceituados por software que vão ser utilizados dentro da área da educação e vão produzir que vão resultar em alguma aprendizagem. Todo objeto de aprendizagem é um software, mas nem todo software é um objeto de aprendizagem. Para ser um objeto de aprendizagem, ela tem que ter a característica de reuso. Ou seja, eu posso reusar aquele objeto quantas vezes for necessário para facilitar a aprendizagem, né? Então, é por isso que nós temos essa característica dos objetos de aprendizagem que diferencia de qualquer software. Quais são os principais objetivos de um objeto de aprendizagem? Né? Buscar uma educação de eficiência, né? Nós temos, a partir de tecnologias, diminuir o esforço dentro do processo de aprendizagem e melhorar as estratégias de aprendizagem. Antônia, com relação a opções de busca na internet, é isso que você está falando? Se vamos utilizar o Google, não. Não vamos entrar nessa seara, não, na prova. Não fiz nenhuma questão sobre isso. Mais alguma pergunta? Certo. Então, vamos passar para o outro módulo, que vai ser o módulo 4 e o módulo 5, que são software educacionais. Bom, aí com relação à questão dos softwares educacionais, a gente imaginando a questão dos e-mails, né? Como alguns softwares educacionais, eu não vou entrar em Hotmail, Yahoo, nos provedores mais conhecidos, a gente não vai tratar disso. Okay? É importante só vocês conhecerem um pouquinho da história com relação aos softwares educacionais. Uma dica para vocês é vocês estudarem bastante aquela parte dos Moodle e da atividade do Moodle. Já que a gente está trabalhando com o Moodle, então é importante vocês conhecerem, né? É o módulo 5, onde a gente trata dos ambientes virtuais de aprendizagem, e aí nesses ambientes virtuais de aprendizagem, né, se encontra o Moodle, que é que é o que vocês utilizam nas aulas.
Então, com relação ao Moodle, é importante vocês saberem e vocês também terem consciência de todas as atividades pertencentes a ele, o que faz cada atividade. Então, o fórum no Moodle, qual é o principal objetivo, as principais características, lições, tarefa, glossário. Então, o wiki, o que é o wiki do Moodle? Então, é importante vocês saberem isso daí. Essa parte do Moodle vai cair bastante. Mais alguma dúvida? Eu estou aguardando o Josélia fazer o seu questionamento, tá, pessoal? Então, Josélia, não. Não são todos os softwares que são educativos. Foi o que eu coloquei na apresentação. Eu posso ter um software até de uma determinada, sobre um determinado assunto, mas isso não significa que ele vai ser um software educativo. Um software educativo, ele precisa, como característica, eu esqueci de colocar no silencioso. Software educativo, a grande diferença é que um software educativo, ele tem que ter o reuso. Tem que ser possível eu fazer a reutilização, né, daquele software. Isso o torna um objeto de aprendizagem. Agora, todo software, ele é informativo. É uma diferença muito grande entre informar e educar. O software educativo, ele contribui para o processo de ensino e aprendizagem. E um software, ele pode simplesmente fazer, né, permitir que o usuário, ele tenha informações sobre um determinado conteúdo. E para esse software educativo ser um objeto de aprendizagem, ele tem que ter como característica seu reuso. Então, são três termos aí distintos: software educativo e objeto de aprendizagem. Software é qualquer programa de computador. Software educativo é um programa de computador que tenha como fim o processo de aprendizagem. Objeto de aprendizagem é todo software educativo que permita o seu reuso. Fui clara? Tem mais alguma dúvida? Com relação a essa questão de prazo, Antônia, pode ficar tranquila, mesmo eu vou considerar as atividades, vou dar uma checada nessa questão. Eu acho que no início nós tivemos esse problema, mas eu cheguei de corrigir.
um dos alunos colocaram que estava com a data errada. Eu corrigi e estou considerando todos os que entregaram, dentro do prazo que era o correto. Mas qualquer coisa, se a nota estiver errada, encaminha e-mail para mim. Ou mande um WhatsApp, né? Eu acho que eu deixei com vocês o número do meu WhatsApp, mas posso deixar novamente. Lembre-se que vocês têm que prestar atenção, depois da prova, vocês mandarem, que aí eu vou estar fechando as notas, corrigindo as provas, aí vocês verifiquem todas essas questões e entrem em contato para a gente resolver antes de eu publicar no SUAP, certo? Para não ficar pedindo alteração. São muitos alunos, vocês sabem disso, 85 de uma turma, 96 de outra, são quase 200 alunos, mais de 200 alunos. Então, esses erros aí podem acontecer. Só para meses a cadastração, certo? São 8 Quantos meses o cadastro do pessoal do 36 daqui para frente, de dezembro até outubro? Você tem que testar lá. Estou na agulha para validar o valor. Coloca 7, tem que terminar 7 de 2020. Não sei se são 6 ou se são 9. São 8, né? 8, então testa 8 lá. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho, né? Fecha julho? Fecha em julho. São 8 a partir de dezembro. Porque é um vídeo colocação, né? Bom, Maiara pediu para a gente falar novamente o conceito de software. Software, todo programa é um programa de computador. Então, software é a parte lógica. Então, uma página de internet é uma parte lógica. Ela pode ser considerada um software. Software educativo é todo software que tenha como finalidade o processo de aprendizagem, certo? Eu tenho uma página da internet, o Facebook, por exemplo, que é um software de rede social. Esse Facebook, ele é educativo? Depende. Se eu, instituição, né, nós somos aqui do IF, se eu utilizar o Facebook no processo de ensino e aprendizagem, ele vai ser um software, eu posso considerá-lo depois um software educativo, certo? Mas se eu simplesmente for utilizar como rede social para divulgar, para informações, ele não vai ser um software educativo. Então, todo software, ele é educativo quando ele tem por finalidade o processo de ensino e aprendizagem. Ok? Não seria objeto de estudo, Maiara, é objeto de aprendizagem. O que é um objeto de aprendizagem? É um software educativo com uma característica ímpar de reuso. Então, é um objeto que eu posso, sem acrescentar nada, simplesmente reutilizar quantas vezes for necessário. Então, eu tenho um objeto de aprendizagem do ensino de equação de segundo grau. Então, esse objeto de aprendizagem, por
ensino de equação de segundo grau, ele vai ser reutilizado, né, da forma primária que ele surgiu, quantas vezes for necessário, né, por várias pessoas, por vários usuários, no intuito de aprender equação de segundo grau. Ok? Então, software, todo programa de computador, software educativo, todo programa de educador que tem um fim, tenha como fim o processo de aprendizagem, e objeto de aprendizagem, todo software educativo que tenha como característica o seu reuso. Eu vou dar uma olhada na visão de vocês como aluno. Existem algumas atividades, como os fóruns, que eu já corrigi. O questionário, ele é corrigido automaticamente. Eu não sei como é que seria, eu vou dar uma olhada como é que vocês visualizam o quadro de notas, ou se ele é disponibilizado só depois, viu, Antônio? Para vocês visualizarem as notas e verificar se as notas de vocês estão corretas ou não. Então, Antônia, depois você me manda um WhatsApp, só para me lembrar de ver essa questão. Mais alguma dúvida? Então, só para fechar essa revisão de hoje, eu vou dar uma passada bem rápida no que eu falei que vai cair na prova. São todos os módulos? São. Mas o que realmente de todos os módulos vai cair? É importante vocês darem uma olhada na questão correspondente à legislação e ao surgimento da educação à distância. Então, lembre-se que nós temos desde a legislação até as gerações, né? O que aconteceu na primeira geração da educação à distância? O que eu tinha dentro da primeira geração? Então, a primeira geração teve como principal mídia a correspondência do texto. A segunda geração, qual que era as principais mídias utilizadas? O que era utilizado na terceira, na quarta, na quinta geração? Isso é muito importante vocês saberem. Quais são as características, né, primárias da educação à distância? Ela impede que pessoas sem formação participem, permite que pessoas sem formação e longe das escolas por muito tempo possam estudar no seu tempo e dentro das suas possibilidades. Quais são as principais características da educação à distância? Né? O que você não precisa nem vocês lerem sobre isso, só vocês pensarem como vocês hoje, né, estão fazendo esse curso de educação à distância. Lembra-se que eu falei que é importante a gente ter um agendamento de horário, né? Eu não preciso estar preso quando eu faço a educação à distância no tempo do professor ou no tempo do curso. Eu tenho o meu próprio tempo, o meu próprio horário para estar executando as minhas tarefas. Então, essas são algumas características da educação à distância. Tem a questão também dos agentes. Você já parou para pensar as características de cada agente? Qual é o papel do professor? Né? Qual é o papel do tutor? E qual é o seu papel como aluno? Deem uma olhada nisso daí. E, como eu falei para vocês, com relação às atividades do Moodle, o que é um fórum, o que é um questionário, o que é um glossário, né, que faz parte do último módulo. Ok? Entender um pouquinho as características do aluno, eu já falei para vocês, né, como é um aluno da educação à distância, o que a gente pode afirmar sobre o uso da internet, né, na educação à distância. Então, são alguns dos pontos que, com certeza, vão cair, né, vão estar presentes na avaliação. Ok? Essa conversa nossa
vai ficar gravada por uns 3 dias na plataforma. Aqueles que não puderem estar presentes, vocês podem divulgar para eles acessarem. E é isso aí. Eu espero que dia 30 vocês façam uma boa prova e que a gente possa dar continuidade aí, fazer um menor número de reposição e o menor número de avaliação final. Ok? Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês e até a próxima. Tchau.